Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Hércules, sou programador e hoje pretendo explicar a diferença entre os compiladores e os interpretadores. Essa é uma dúvida comum aos iniciantes no mundo da programação e eu acho de extrema importância que saibamos diferenciá-los. Para entender um pouco sobre os compiladores e os interpretadores, a gente tem que saber um pouco mais sobre as linguagens de programação. Acontece o seguinte, as linguagens de programação elas foram criadas para abstrair tarefas de baixo nível, tá? Fazendo com que o programador não tenha que se preocupar com hardware, enfim. O que a linguagem de programação permite? Ela permite que você utilize a linguagem humana para escrever instruções para a máquina. E lá nos primórdios da computação, todas essas instruções elas eram escritas em binários, os famosos dígitos binários. Então imagina aí um arquivo, né, contendo um programa escrito em código binário, cheio de zeros e uns para tudo quanto é lado. Imagina o quão árduo seria a tarefa, tanto de escrever ou tanto de ler e entender esse código. E as linguagens de programação elas abstraem isso e permite que você utilize instruções humanas, utilize palavras, símbolos e números para escrever o seu programa de computador, para instruir o processador ou o hardware em geral a executar uma determinada tarefa. Fazendo um comparativo, qual você acha que é mais fácil aí de entender, de ler, escrever e entender? O código à esquerda, que é o código em binário, ou os códigos à direita, que é um código escrito em linguagem C. É óbvio que o código à direita é muito mais fácil de ler, de entender e de escrever, porque ele utiliza, como eu disse anteriormente, palavras, símbolos e números, enquanto que o código à esquerda é um conjunto de zeros e uns, e mesmo para um cara extremamente estudioso que se dedica a entender o código binário, ainda assim seria uma tarefa árdua. Quanto às linguagens de programação, a gente tem um problema, entre aspas. O código que o programador escreve em uma determinada linguagem de programação, ele não é compreendido e executado pela máquina. Então, eu sei que quando a gente começa a aprender programação, a gente entende que a gente está escrevendo instruções para o processador e de fato está mesmo, só que não é da forma que você acha. Os códigos que você escreve em linguagem C, por exemplo, ou em qualquer outra linguagem, ele simplesmente não faz sentido algum para a máquina. E para solucionar isso, a gente precisa passar o código que o programador escreveu em um processo de tradução. É o seguinte, eu tenho um problema, que é o meu código aqui escrito, porque ele é instruções humanas, portanto a máquina não compreende. E aí eu preciso passar ele pelo processo de tradução. E ao final eu vou ter os dígitos binários. E aí eu tenho o meu problema resolvido. Então esse código aqui, após passar pelo processo de tradução, eu tenho os dígitos binários e aí sim a minha máquina pode executar o programa. E é nessa parte, esse processo de tradução, que entra os compiladores e os interpretadores. Então a gente precisa ter em mente o seguinte: tanto o compilador quanto o interpretador são tradutores de código. Eles traduzem o código escrito pelo programador para o código de máquina e só então o programa é executado. Acontece que o modo que eles fazem isso é um pouco diferenciado e a gente vai entender. Então, entrando aqui na questão do compilador, acontece que quando você escreve um código em C, por exemplo, e você utiliza o compilador, você pede para que a IDE compile o seu programa, ele vai ler e analisar linha a linha o seu programa.
E após constatar que não há erros no seu código, ele vai traduzir todo o seu código, independente se ele tenha 5 linhas, se ele tenha 300 linhas ou se ele tenha 1 milhão de linhas. Ele vai traduzir tudo isso para o código de máquina. E após essa tradução ser feita, vai salvar em um arquivo esse código. E esse arquivo gerado é o que a gente chama de programa executável, de arquivo binário, arquivo executável. No Windows, esse é o famoso arquivo .exe, com a extensão .exe, que é um arquivo executável, é um programa de computador. E aí, com esse arquivo, você faz o que você quiser, o que você bem entender. Você executa ele na sua máquina, você copia ele para um pendrive e executa em outra máquina com Windows. Você faz exatamente o que você quiser. Depois de compilado, ele pode ser executado em qualquer lugar. Ok? Quanto ao interpretador, ainda que ele traduza o código igual o compilador, ele faz isso de forma diferente. Porque ele faz a execução e a tradução do programa ao mesmo tempo. Ele faz isso simultaneamente. Então, quando você escreve um programa em uma linguagem interpretada, diferente do C, a linguagem C ela é compilada, ok? E vamos pegar, por exemplo, pode ser o PHP ou o Python. São linguagens interpretadas. Quando você termina de escrever, você não passa ela pelo processo de compilação e não gera o arquivo final, que é o .exe, que é o executável, o arquivo binário. O próprio código que você escreveu já, entre aspas, já é o executável. E aí, quando você executa, o interpretador entra em ação. Ele vai ler a primeira linha do seu programa, vai traduzir para código de máquina e então ele executa essa instrução. Pula para a próxima linha, traduz essa próxima linha, segunda linha no caso, e executa essa instrução. Então, veja, ele faz o processo de tradução e de execução. Ele faz isso linha a linha. Ele não lê o arquivo todo, não traduz o arquivo todo. Ele lê linha a linha, traduz e executa. Então, primeira linha, traduz e executa. E vai repetindo esse processo para todas as linhas. Ao final da execução do programa, terminou ali, toda vez que você quiser executar esse programa novamente, esse processo vai acontecer de novo. Então, você executa um programa escrito em Python, as linhas são traduzidas e executadas uma a uma. Tá? E essa é a diferença do compilador. Então, em resumo, no processo de compilação, o código que o programador escreveu é analisado como um todo e é convertido para o código de máquina. E após isso, ele salva esse código de máquina num arquivo qualquer. E esse arquivo é o que a gente chama de arquivo binário, arquivo executável, e você pode executar ele na sua máquina, em qualquer outra máquina, e esse processo de compilação ocorre uma só vez. Já no processo de interpretação, acontece a tradução e a execução do código simultaneamente, isso linha a linha. Tá? Então o interpretador ele lê cada uma das linhas, traduz para o código de máquina, executa o código de máquina, pula para a próxima linha e faz o mesmo processo até terminar ali o programa, ok? Então, toda vez que você executar um programa numa linguagem interpretada, escrito em uma linguagem interpretada, o processo de interpretação vai acontecer. Enquanto num programa escrito em uma linguagem compilada, a compilação acontece uma vez, aí já tem o código em máquina e executa em qualquer lugar. E aí, nessa questão, através desse processo, a gente entra nas vantagens e desvantagens. Então, nas linguagens compiladas, a gente tem como primeira vantagem que os programas são autossuficientes. Por quê? Um programa compilado, após ali ser gerado o arquivo executável, você pode rodar ele em qualquer máquina. Tá? Enquanto que num arquivo interpretado, a gente já vai ver isso nas desvantagens do programa interpretado, você precisa ter o interpretador instalado. Então, quando você vai rodar um programa em C, você não precisa ter um compilador instalado na máquina. Após ser compilado, na máquina ali do desenvolvedor mesmo, o executável pode ser distribuído e executado em qualquer lugar.
Enquanto que um programa escrito em Python, por exemplo, para executá-lo você precisa obrigatoriamente ter o Python instalado na máquina. Então eu vou baixar um programa da internet ali feito em Python. Antes de tudo, eu preciso baixar o interpretador e instalá-lo na máquina. E só então eu consigo executar o programa escrito em Python. Os programas em linguagem C ou em qualquer outra linguagem compilada, eles são mais velozes. Isso aí a gente tem como segunda vantagem, que é o seguinte: como todo o código já está em linguagem de máquina, o sistema operacional em conjunto com o hardware só executa as instruções, tá? Por isso eles são mais velozes. Entrando aqui agora nas desvantagens, a compilação ela pode ser um processo demorado. Então, se você tem um código muito grande, se pode representar vários minutos de compilação, e se for extremamente grande, isso pode representar horas de compilação. E a outra desvantagem é que o programa compilado ele só roda em uma plataforma específica. Então, um programa ali escrito e compilado para o Windows, ele só vai rodar no sistema operacional Windows. Se eu quiser rodar isso no Linux, eu tenho que fazer uma compilação específica pro Linux, por exemplo, para rodar ele no Linux. Para rodar no Mac, eu tenho que fazer outro processo de compilação específico para o Mac, ok? Já nas desvantagens, nas vantagens e desvantagens das linguagens interpretadas, como primeira vantagem a gente tem que, independente do tamanho do programa, esse aqui é uma vantagem inversa à desvantagem do programa compilado. Independente do tamanho do programa, você já pode executar aquele código, né, e já ir vendo o resultado, porque ele passa linha a linha, executa, traduz e executa. Na próxima linha, traduz e executa. E você já vai vendo o resultado acontecendo ali na sua tela, sem precisar esperar antes vários minutos ou horas por um processo de compilação. Normalmente, isso não é regra. Normalmente as linguagens interpretadas elas são multiplataformas. Ou seja, basta você ter o interpretador instalado na máquina, independente se é uma máquina com Windows, Linux, Mac, Solaris, BSD. Basta que o interpretador esteja instalado, você consegue rodar o mesmo código, exatamente o mesmo código, em qualquer um desses sistemas operacionais. E outra vantagem, também não é regra, não é todas, é a tipagem dinâmica. Enquanto no C você tem que declarar o tipo de dado de uma variável, o retorno de um método, enfim, você tem que especificar o tipo de dado que você está trabalhando. Normalmente, nas linguagens interpretadas, você não precisa. Se você simplesmente declara uma variável e você atribui para ela o valor que você quiser, ela consegue assumir qualquer tipo. Pode ser um float, pode ser um inteiro. Numa linha ela pode ser um inteiro, na próxima linha ela já pode ser uma string. Então a tipagem ela acontece dinamicamente. Isso porque o interpretador ele tem controle sobre a execução do programa, ele consegue fazer conversões entre tipos e determinar o tipo antes de fazer a tradução e a execução. Entrando nas desvantagens, os programas escritos em linguagens interpretadas eles são mais lentos. São mais lentos porque você tem dois processos ocorrendo e isso acontece em cada linha. E essa é uma desvantagem inversa à vantagem da linguagem compilada, que todo o código já está em código de máquina, então basta que o sistema operacional em conjunto com o hardware execute. Aqui não. Independente de quantas vezes eu executei o programa, toda vez que eu for executá-lo, eu tenho que traduzir cada linha e executar. E só depois executar, né? A outra desvantagem é que necessita do interpretador. Enquanto que em uma linguagem compilada os programas são autossuficientes, ou seja, rodam sem nenhuma dependência, no caso das linguagens interpretadas, você precisa ter o interpretador baixado e instalado na máquina. A outra desvantagem é uma facilidade maior de terceiros ver o seu código. Na linguagem compilada, como tudo é traduzido para código de máquina, é mais difícil o cara entender a lógica do seu programa, o que foi usado, os algoritmos que foi usado, enquanto que uma linguagem interpretada, como o código não é compilado e não é gerado um arquivo final, outra pessoa, terceiros, pode simplesmente abrir o seu arquivo e ver toda a lógica que você utilizou ali dentro. A gente sabe que isso, no tocante a software,
quando um software ele é privado, ninguém quer que o concorrente ou que outras pessoas tenham acesso ao seu código e possam oferecer um produto parecido, por exemplo, com as mesmas características, né? E é isso aí, ok, galera? Espero que todos tenham entendido bem. Deixem suas dúvidas no comentário. Vocês podem se inscrever no canal. A frequência de vídeos aqui não é muito grande porque os assuntos são técnicos e as pessoas não interessam muito. Mas vocês podem inscrever e aguardar aí por novidade. Até mais.